Estudo de Evangelho de Jesus, livro de Mateus, tradução João Ferreira de Almeida. Estamos no capítulo 4 de Mateus. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Aqui é um conjunto de informações muito transcendente que vamos partir ao pé da letra. Que tipo de espírito ia conduzir Jesus para o deserto? E que tipo de diabo ia tentar Jesus? Porque, sendo Jesus o governador da terra, sendo Jesus aquele que gerencia a terra, que tipo de espírito queria tentar enganar ele? Sabendo que ele tinha presciência de todas as situações. Então fica claro para nós que em determinado momento nós também seremos tentados pelo adversário, porque a palavra diabo quer dizer adversário. Mas, e a questão de jejuar 40 dias e 40 noites? Bom, 40 quer dizer muitos, nem sempre quer dizer literalmente 40 dias. A gente não fala assim, é 1000 léguas daqui? Às vezes é uma distância de 2, 3 quilômetros. 1000 léguas, para a gente dizer que é muito longe, para ir a pé. Então, pode ser isso. Agora, por outro lado, se Rambunjan, que é um jovem monge nepalês, ficou 9 meses sem comer, sem beber, para Jesus não era nada difícil ficar 40 dias e 40 noites. Porque Jesus, como governador da terra, tem muito mais potencialidade, entendemos nós, do que esse jovem nepalês. Então vamos tomar aqui como Jesus tendo ficado 40 dias e 40 noites no deserto e teve fome. Agora o tentador vai chegar para dizer, manda essas pedras virarem pães? E aí? Ou seja, você está sentindo fome, você não é filho de Deus, você não é gerente da terra, você pode transformar tudo, então transforma essa pedra em pão. E assim, na maioria das vezes, vem as pessoas tentando testar o médium. Você é médium? Você sendo médium, você faz isso, faz aquilo, faz aquele outro. E a pessoa, não, mas não é bem assim. Então você não é médium. Se você for médium, você vai produzir esse fenômeno daquele. Então nós temos que ter cuidado, porque sempre vem o tentador querendo que a gente transforme pedras em pães, e em outros sentidos, lógico. Ou seja, as cobranças que vêm sobre aqueles que trabalham para o bem sempre vêm das formas mais variadas possíveis e nós temos que estar atentos, estar vigilantes, para não ficarmos caindo em certas armadilhas. Quanto a jejuar, a gente às vezes não consegue ficar 4 horas sem comer. Mas os orientais, eles têm hábito de ficar um dia inteiro sem comer. E depois não sai comendo um boi pela frente, não. Vai comendo moderadamente, repondo suas energias moderadamente, para fazer efeito aquele jejum. Então nós temos que aprender a nos alimentar. Nos alimentar, fisicamente falando, nos alimentar espiritualmente falando. Isso é conduzido ao deserto. Qual deserto? Buscou um momento de solidão, como Rambunjan sentado debaixo de uma árvore? Ou caminhou pelo deserto, encontrou uma gruta, ficou ali? Ou sentou sobre uma pedra porque não era uma época muito quente? Não explica. Apenas diz que Jesus foi conduzido ao deserto. E conduzir ao deserto, muitas das vezes, é a solidão. Muitas das vezes é a gente fazer aquele encontro íntimo conosco mesmo. Ou seja, e se ele estivesse andando pelo deserto? Andar pelo deserto significa você ver uma imensidão de areia na sua frente? E quanto mais você anda, mais longe elas parecem ficar? E você tem uma sensação de plenitude muito grande. Assim, relata as pessoas que já passaram pela experiência de caminhar pelo deserto. Então nós temos que saber também caminhar pelos nossos desertos. E no momento que a gente encontra o nosso deserto, nós muitas das vezes deparamos com os tentadores, com aqueles que querem nos atormentar. E às vezes no momento do nosso deserto nós estamos num jejum, que não é o jejum de deixar de comer, é o jejum de cometermos determinados atos, determinadas atitudes, até mesmo de sorrir, de dialogar com as pessoas,
É um momento de introspecção. Então aqui traz para a gente muitas informações, e por mais que filosofemos aqui, talvez de um seminário, esses 3 versículos, e não vamos esgotar o assunto, porque tudo que é relatado sobre Jesus é transcendente. E tudo que é transcendente não vai encontrar uma definição exata, vai encontrar possibilidades para as nossas reflexões. E a resposta que Jesus dá para o tentador é muito interessante. Ele, porém, respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, se ele estava ali no deserto, se ele sentiu fome, porque talvez ele estava sendo vampirizado por aquele tentador, à medida que se eleva em oração, a fome vai passar. É uma outra interpretação. Porque aquilo que ele busca se reconstruir-se nas suas meditações, nas suas reflexões, naquele momento de reconstruir, ele traz para si a energia que ele precisa de sustentar a vida. E muitas das vezes, se a gente fizesse algumas meditações a mais, comeríamos bem menos. E comeríamos muito melhor, porque saberíamos selecionar com mais prudência o que nos faz bem, o que devemos e o que não devemos comer. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. Bom, como que esse ser adversário vai ter como transportar Jesus para o pináculo do templo dentro da cidade, se ele estava lá no meio do deserto? Então, muitas das vezes, a gente, quando está nesse momento de solidão, nós nos colocamos também em situações de acharmos que estamos acima de muitas situações e começamos a tomar atitudes não muito boas. Reflitamos. À medida que a gente sente que somos muito poderosos, nós começamos a tomar atitudes que contradizem as nossas verdades eternas e muitas das vezes a nossa consciência. Por isso, a prudência em vigiar a nossa conduta, vigiar cada uma das nossas ações, é importante para a nossa vida. E disse-lhe: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Então, a pessoa, o espírito chega e, além dele não se sentir feliz de estar lá vampirizando a energia do mestre, naquele momento que ele o coloca sobre o pináculo, ele busca um termo do Velho Testamento e diz a ele para tomar uma atitude que colocaria em risco a sua vida. Primeiro, ele estava sendo assediado por um ser inferior. As energias ali em volta não eram das melhores. E ao se sentir no topo, sentir-se soberano, então ele faz um desafio. Lança daqui lá embaixo. Porque os anjos te darão ordem. Você tem condições de dar ordem para os anjos, eles te pegarão na mão para que você nem tropece. E a resposta de Jesus é muito curta e vale sempre para todos nós. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E aí nós temos que procurar, então, trabalhar intimamente para nos fazermos melhores, mais vigilantes para nos sentirmos no topo de um templo, nos sentindo a condição máxima e acharmos que podemos desafiar a Deus. Ou tomar qualquer atitude insensata, porque Deus enviará seus anjos para nos amparar. Logicamente que tem situações que com isso acontece, mas nem sempre. Por isso, fiquemos atentos, fiquemos vigilantes, para que compreendamos sempre a nossa responsabilidade, compreendamos sempre o compromisso que temos frente às leis divinas, frente à vida. Não tentarás o Senhor teu Deus. Em outras palavras, não dê ouvido àqueles que te lisonjeiam, aqueles que tentam te fazer sentir acima das regras e até mesmo das leis da natureza. Logicamente, repito, muitas outras interpretações poderão ser tiradas daqui, mas aqui é a ideia que nós temos para fazermos a nossa reflexão. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as glórias deles.
E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Mas um recado bem importante para nós vermos que nós temos que estar centrado na busca de interiorizar os valores sagrados em nossos corações. No momento que ele leva para o monte bem alto, para mostrar um grande número de reinos, também um fato simbólico. Porque por mais alto que fosse o monte de Jerusalém, ele não veria muitos reinos, ou a não ser pequenas frações de terra perante todo o universo que existe. Bom, ele estava num local alto, poderia ver um vasto horizonte, e aí o adversário chega para ele e fala: olha, posso te dar tudo isso se me adorares. Mais uma ingenuidade do adversário, porque Jesus já era dono de tudo, embora não possuísse nada. Jesus já tinha tudo, embora não tivesse nada. Todo o seu ensinamento, todo o seu padrão de desenvolver o sentimento de amor era voltado para nos fazermos melhores, para nos fazermos mais construtores do amanhã de luz. E aí, quando ele pede para ser adorado, Jesus lhe disse: vai-te, Satanás, vai-te, inimigo, que é a palavra Satanás, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Quantas das vezes, com o desejo de sermos dono do mundo, passamos por cima da própria consciência, tomando atitudes e ações que nos levam a sofrer as consequências dos nossos atos? Talvez nem muito longe dali, às vezes em outras encarnações, e sempre arcaremos com as consequências. Emmanuel nos fala no livro Caminho, Verdade e Vida, que muitas das vezes, por alguns minutos de falta de reflexão, de atitudes que a gente toma, levaremos séculos de sofrimento para reparar. Por isso, nos momentos que as coisas muito tentadoras de bater a porta, reflita. É o momento de dizer: vai-te, Satanás, eu prefiro seguir o caminho da minha consciência reta? Ou vale a pena realmente tentar desfrutar daqueles benefícios? É o caminho que nós temos que procurar. É o momento que nós temos para fazermos a nossa reflexão. E somente fazendo nossa reflexão, encontraremos paz em nossas almas. Porque aí discerniremos o que devo fazer do que não devo fazer. Então, o diabo, quer dizer, o adversário, o deixou. E eis que chegaram os anjos e o serviram. Olha que interessante. No momento que você resiste uma tentação ferrenha, no momento em que você está numa situação muito difícil, mas você não cede às tentações do mal, as forças do bem vêm para te impulsionar o caminho, para te conduzir pelos caminhos redentores. Isso é importante para nós entendermos. Qual caminho nós estamos seguindo? Qual caminho nós queremos alcançar com os nossos objetivos? Passada a tentação, os anjos vêm e o servem. Ou seja, passou na prova. Agora nós estamos aqui para te ajudar, para te oferecer as oportunidades que tendes de caminhar para a luz. Não que os anjos tivessem dito isso a Jesus, mas nós, em nossa consciência, precisamos de refletir sobre essa oportunidade, sobre essa passagem desta forma. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para Galiléia. Então ele sai do deserto. João, que o havia batizado, tinha sido preso. Ele volta para Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima nos confins de Zebulon e Naftali. Então, ele sai de uma cidade e vai para outra, onde ele passa a residir dali para frente, a partir daquele momento. Ninguém é profeta na sua terra natal. Ou seja, ele vai procurar outros caminhos, outros amigos, e lá ele vai encontrar, seguindo sempre a sua intuição divina. Não fala que ele foi alertado em sonho, não fala que ele teve uma visão, simplesmente ele seguiu como fosse um instinto, uma inspiração, uma intuição. Sai de Nazaré e vai para Cafarnaum, para que cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que disse. Como eu disse que ele tinha seguido como intuição e inspiração, ele estava seguindo as escrituras, porque Isaías já tinha dito que a terra de Zebulon e a terra de Naftali
junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo, que estava assentado em trevas, viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região de sombra da morte, a luz raiou. Como Isaías já tinha profetizado que a região de Zebulon e Naftali estaria nos momentos muito difíceis, muito turbulento, com as pessoas passando por provações muito difíceis, muito complicadas, cercados pelas trevas da ignorância e até mesmo da maldade, eles veem que uma luz chega. A sombra da morte se dissipa e a luz raia para o amor, para a solidariedade, para a convivência com o Mestre. É importante que a gente entenda tudo isso, porque já estava tudo planejado no plano superior, então ele vai para onde era necessário. Desde então, começou Jesus a pregar e dizer. Então ele chega naquela região, acende-se a luz do amor naqueles corações, porque a presença de Jesus, com a sua aura magnífica de quilômetros e quilômetros de extensão, todos nós temos uma aura que é em torno de 20, 30 centímetros, até 1 metro. Chico Xavier tinha cerca de 25 metros. Então Jesus deveria ter, pelo menos, aí uns 500 metros, 1 quilômetro de aura, chutando por baixo, porque deveria ser muito maior. Afinal, é o governador da Terra. Bom, então entendendo isso, que aquela luz começou a emanar e aquelas pessoas começaram a se sentir melhor, começaram a se levantar da sombra da morte para caminharem para a luz, ele pregava dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Deixe o passado passar. Siga de agora para frente o caminho da luz, o caminho do amor. Arrependei-vos. Tomai consciência dos seus erros e procurai seguir o bem. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Então, ele faz suas pregações, já começa a preparar o espírito daquele ambiente, a energia do ambiente, aliviando as egrégoras do mal. Ele vai caminhar junto ao mar da Galileia e depara com 2 irmãos pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Olha a fé, olha o magnetismo envolvente. As pessoas estavam lá trabalhando para o sustento da sua família, e ele fala: vinde, pois, a mim, e vos farei pescadores de homens. E eles deixam a rede e seguem Jesus. Naturalmente, sem questionar nada. Sem nenhuma pergunta, eles seguem. E, adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e os chamou. Ele chega mais à frente, estão lá os 2 trabalhando, Tiago e João, junto com seu pai. Ele então os chama para o trabalho espiritual, para serem pescadores de homens. Interessante que ambos eram pescadores, até agora 4. E chamou-os. E eles, naturalmente, seguem. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Muitas das vezes nós estamos a pescar por aí, e o convite ao bem nos é feito, mas nós não temos a coragem de largar aquele barco. Permanecemos ainda nos conceitos de nossos pais, vivenciando uma vida tal qual eles vivenciam, esquecendo das nossas responsabilidades, esquecendo do nosso caminhar, esquecendo de olhar para dentro do coração e ver o que estava sendo realizado. Todos nós, então, precisamos aprender a saber que, se estamos ainda pescando, ou consertando as redes para pescar, ou isolado em um barco para consertar as redes, às vezes já tem uma peixada pronta para a nossa caminhada, para nós servirmos a quem necessita dela. Mas nós não sabemos ouvir o convite. Não sabemos aproveitar aquele convite para seguirmos o Cristo.
E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Quantos foram beneficiados por aquele magnetismo salutar de Jesus? Caminhando em torno da Galiléia, frequentando as sinagogas, e ali curava, aliviava os sofrimentos, esclarecia consciências, despertava a luz para o porvir, acendia a luz do amor nos corações humanos. Quanto privilégio daquelas pessoas! E quantos verdadeiramente o aprenderam a seguir depois de receberem tamanhos benefícios? E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. Todos aqueles doentes eram beneficiados por Jesus. Endemoniados, lunáticos e paralíticos, era aquele que ele tinha uma predileção. Na maioria das vezes, esses obsessores se transformavam em trabalhadores do bem, ou começavam a se preparar para futuras encarnações, para a luz, para o amor e para a fraternidade. Abençoada oportunidade tiveram aqueles espíritos de conviver com Jesus. Abençoados são de cumprirem missões sempre importantes na Terra, onde quer que reencarnam, porque tiveram a bênção, a sagrada oportunidade de receber diretamente aquele influxo magnético do Mestre dos Mestres. E seguiu uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia, de além do Jordão. E as pessoas iam seguindo, ávidos pelo aquele magnetismo, ávido pela cura. E provavelmente alguns queriam até ficar ricos por chegar perto de Jesus. É natural. Faz parte dos seres humanos. Nem todos compreendem a missão divina, mas logicamente a grande maioria queria seguir o caminho da luz, o caminho da paz e da fraternidade. Ali em Jerusalém, na região de Jerusalém, em todo Israel, onde hoje é a Jordânia, a Síria, o Líbano, reencarnaram espíritos no Egito, reencarnaram muitos espíritos de várias partes do planeta que já tinham compreensão da vida. Foram para conviverem com Jesus, para procurarem ter forças para trabalhar no Evangelho. Lógico que nem todos conseguiram, mas todos receberam a bênção do influxo magnético do Mestre. Por isso, todos iam ávidos de chegar perto do Mestre, olhar em seus olhos, tocar suas vestes, ouvir sua palavra, porque o Mestre os envolvia no magnetismo especial, que eles os sentem até hoje, onde quer que estejam. E a paz e a luz esteja sempre nos envolvendo e fortalecendo, para que a gente possa sentir Jesus voltando em nosso coração, fazendo renascer a paz, a esperança e o amor, a solidariedade e a compaixão, para tornarmos o nosso mundo íntimo melhor e podermos, então, sermos melhores, sermos mais construtores do bem, do amor e da fraternidade.